Whiterun, Segunda Era. O reino dos Skyrim ocidentais. Durante o reinado do potentado de Akaviri, a província de Skyrim foi governada pelo alto rei Logroth, que era um aliado próximo de Vercidui Shai. Foi infelizmente assassinado na mesma época, em 431 da Segunda Era. Os olhos estavam olhando agora para Freydis, filha de Logroth, supondo que ela se tornaria a próxima alta rainha liderando Skyrim no futuro. Controvérsia surgiria em breve do reino de solitude, quando Jarl Svatir alegaria que Freydis era ilegítimo como o trono e que uma discussão era necessária para determinar um novo líder. O Mote havia falado e os líderes de Skyrim votaram em Svatir para se tornar o grande rei. No entanto, a coroa de veridade, aquele que escolheu o grande rei por gerações desde que Olaf Caolho escolheu Freydis para tornar a alta rainha. A província ficou dividida. Os nordes do Woldholds seguiram Freydis, enquanto os nordes de West Skyrim seguiram Svatir. Skyrim havia se dividido em dois reinos separados, que mais tarde afetariam a província pelos próximos anos. A cidade de Whiterun, assim como a região de Whiterun Holds, se juntaram ao reino de Skyrim ocidental. Barinésia jovem. Aventuras da juventude. Após a conquista de Tiber-Septim sobre Morrowind, a filha real do rei Morholt foi tomada por Simantius, um Dark Elf general da força invasora. A criança foi nomeada Baranísia. Ela foi levada para os arredores de Whiterun, para o município de Darkmoor, onde seria supervisionada pelo conde de Sven Advensen, um veterano das guerras do Tibre. Baranísia cresceu como um nobre adequado, mas ansiava por aventuras ao lado de fora de sua residência. Ela ocasionalmente escapava do castelo Darkmoor para vagar de tempos em tempos. Durante a sua estadia, ela fez amizade com um menino estável, Brainet burro, chamado de Straw por piedade, porque ele era um idiota desajeitado. Straw disse a Baranísia que sobre uma conspiração contra ela, dizendo que ela seria vendida como uma concubina para o rei Hihad. Então os dois arquitetaram um plano para escapar de Darkmoor para a cidade vizinha de Whiterun. Para fugir do castelo, Baranísia vestiu-se como um menino e começou a trabalhar como guarda das caravanas com Straw. Os dois então se dirigiram para a cidade de Whiterun, chegando ao amanhecer. Durante sua estadia em Whiterun, os dois adolescentes viveram num bairro pobre de Whiterun, hospedados por uma hospedaria na favela na área. Seu disfarce era eficaz, apesar de sua pele escura e olhos avermelhados vibrantes. Ela misturou-se com a multidão, mas ela ainda tinha que se esconder, já que a maioria dos elfos negros não é encontrada em Whiterun. Com que o ouro que eles levaram de Darkmoor, os dois moravam numa pousada, desfrutando de refeições decentes, celebrando sua fuga, fazendo sexo vigoroso até adormecerem. O tempo finalmente chegou quando os dois tiveram que deixar Whiterun e se mudar para o leste, para a província de Morrowind. Os dois empregados e engalfinhados como guardas da caravana para um grupo indo para Riften, que fica perto da fronteira de Morrowind. Os dois partiram para Riften, onde Baranísia se reunia com Simantius e eventualmente se tornaria rainha de Morholt. Ela mais tarde morreria uma morte horrível. Terceira Era. Whiterun durante o Simulacro Imperial. Durante o Simulacro Imperial de 389 da Terceira Era a 399 da Terceira Era, o Imperador Uriel VII
VII foi preso junto com Talin Warhaft em Deadlands por Jagar Tarn. Tarn planejou por meses para capturar o trono. Ele foi capaz de alcançá-lo no espaço de 10 anos. Tarn tinha uma arma poderosa chamada Cajado do Caos, e ele dividiu em 9 pedaços e disparou por Thranduil. A equipe era a única coisa que mantinha Uriel Septim e Warhaft em Oblivion. Um guerreiro escapou de suas garras e viajou para todos os campos de Tamriel para recuperar as peças que faltavam. O herói era conhecido como Campeão Eterno. Ele reuniu o cajado e derrotou o Jagar Tarn no Palácio Imperial. O Campeão Eterno havia visitado a cidade de Whiterun em sua missão de recuperar as peças. A cidade de Whiterun estava sob domínio de rei Asdis. De Shai, a rainha das bruxas, a ilusão tirante. Durante os anos finais da Terceira Era, a cidade-estado de Whiterun era governada por Shai, a rainha bruxa, e sacerdotisa de Lorca. Sua ascensão ao trono de Whiterun é misteriosa. Recentemente, o grupo conhecido como Horm e vários ataques naturais têm atormentado o reino de Whiterun e outros assentamentos, incluindo Hrothgar. A grande maioria dos cidadãos culpou Shai, mas inesperadamente exaltou-se a sede do poder em Dragon City. Ela ganharia o apelido de Rainha das Bruxas. Shai tinha uma enorme quantidade de controle sobre a terra. Apesar de sua magia não trazer prosperidade em seu domínio, Shai continuaria a governar a cidade de Whiterun na Quarta Era. Felizmente, os reinos nórdicos no norte estavam indo muito melhor a longo prazo. A Quarta Era. O último nascente do dragão da profecia, a crise do dragão. Durante a Guerra Civil em Skyrim em 201 da Quarta Era, a cidade-estado de Whiterun foi governada por Jarl Bargulf o Grande. Bargulf era um homem bem falante que colocava seu povo em primeiro lugar. Depois dos problemas que ocorreriam em toda a província, durante o conflito, Whiterun estava nominalmente aliado com a Legião Imperial no conflito, mas Bargulf estava focado em proteger o povo da crise do dragão. Por volta dessa época, o município de Helgen foi arrasado pelo dragão comedor de mundo chamado Alduin, e um sobrevivente possivelmente avisou o Jarl sobre o recente ataque do dragão, dando uma história convincente. O Jarl Bargulf enviou a milícia ao município de Riverwood para protegê-los de outras ameaças, e enviou o sobrevivente para obter a Pedra do Dragão para o feiticeiro da corte de Whiterun, Farengar, o Fogo Secreto. Algum tempo depois, o dragão perdido, conhecido como Mimir, atacou a Sentinela Ocidental entre Whiterun e Greymore. O sobrevivente e um grupo de guardas de Whiterun viajaram para o posto avançado e lutaram contra o dragão. O sobrevivente acabou matando Mimir, e a alma do dragão envolveu o guerreiro. Esse evento revelaria o último Dragonborn da profecia. O plano para prender Aldaving, o Dragon Slayer. Com a crise do dragão tinha prejudicado os moradores de Sky, assim o fim do conflito precisava concretizar-se. Depois de aprender o Dragon's Rend através do Elder Scroll, o último Dragonborn lutou contra Alduin na Garganta do Mundo, derrotando temporariamente o Comedor de Mundo. Após a batalha, Alduin escapou para o antigo templo de Skaldafn, radicando nas montanhas de Velor. Através da sabedoria de seus mestres, o último Dragonborn aprendeu o grito e convocou um aliado de Alduin chamado Aldaving. O plano era convocar Aldaving para interrogá-lo sobre o paradeiro de Alduin. Com a ajuda do Jarl de Whiterun, o último Dragonborn foi capaz de capturar Aldaving dentro de Dragonrish, a prisão do grande dragão Numinex. No final, Aldaving levou o último Dragonborn para Skuldafn.
onde eventualmente eles atravessariam para Sovngarde. A derrota de Alduin seria eminente de uma vez por todas. Eventos menores. Em 201 da Quarta Era, em um ponto o Gildergreen no Distrito dos Ventos foi atingido por um raio e começou a desaparecer. A sacerdotisa do templo de Kynareth, Danica Spring, precisava da seiva da árvore de Eldergreen para consertá-la. Em 201 da Quarta Era, a Guerra Civil de Skyrim escalou a alturas colossais. Em 201 da Quarta Era, o arauto dos coveiros, Kodak Whiteman, faleceu quando um grupo de caçadores lobisomens foi chamado Mão de Prata invadiu os corredores de Jorrowskar para caçá-lo. O seu funeral foi realizado depois disso, com o Jodie Whitehorn assistindo. Um novo Hardbringer foi nomeado mais tarde. I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil, 'cause I'm blind to it all. In my mind, in my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come. Sure that goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. Well, I came upon a man at the top of a hill. Now he called himself the savior of the human race. He said he come to save the world from destruction and pain, but I said, how can you save the world